Capítulo 11. Bem-vindo a New Leaf Village. Bem-vindo à Vila da Nova Folha. O céu estava tão azul. Era um azul que não se via na cidade. Era tão puro quanto Jack se lembrava. Esse azul de alguma forma lhe trouxe felicidade, como havia feito com ela. Ao respirar profundamente, ele se sentiu à vontade. Este era o seu mundo, que ele conhecia melhor do que o real. Ele estava na praça de uma aldeia, com os pés descalços na terra. Ao seu redor havia muitos jogadores surgindo incansavelmente, todos usavam os mesmos trapos básicos que ele, mal cobrindo suas partes íntimas. Ao lado estavam aldeões curiosos, mas um deles foi destacado especialmente. Havia um velho que sorria maliciosamente enquanto os observava. Este era o chefe da aldeia, uma criatura lendária que tinha mais missões do que rugas. O NPC reuniu-se para eles. Corajosos, bravos, atenda ao meu chamado e reúna-se. Os deuses me enviaram um oráculo sobre sua chegada, um oráculo. Isso era obviamente uma besteira. O cara chefiou uma vila iniciante. Eu sei que nosso mundo é desconhecido para você, mas pode ter certeza de que irá guiá-lo em cada passo do caminho, ele os trabalharia até os ossos. Então, novamente, quem recusou o trabalho gratuito? De agora em diante, você pode considerar esta New Leaf Village como sua nova casa. Esses NPCs tinham ordens de receber os de seus superiores, não como se eles tivessem escolhido em primeiro lugar. Fique forte e você poderá ir para a cidade mais próxima, também conhecido como alcance do nível 10. Agora, todos vocês, venham me ver e eu cumprirei uma tarefa a cada um de vocês, muitas missões chegando. Instantaneamente, todos os jogadores nas redondezas atacaram o velho até serem convocados a entrar na fila. Pareciam crianças esperando para no colo do Papai Noel, crianças seminuas. Mas, ocasionalmente, alguns agiriam mal. Um grupo de homens de aparência durão abriu caminho em direção à frente, encarando qualquer um que ousasse protestar. Já que só poderia suspeitar, porque parecer durão quando se pode parecer heróico. Esses caras estragaram tudo na criação de personagens. TCH, fora do caminho, perdedores. Os lobos poderosos estão chegando. Saia do nosso caminho se não quiser ser morto até o nível 1, disse um valentão aos jogadores de nível 0. Bravos, bravos, o que está apostando? O chefe da aldeia concentrada. Chefe, pare de perder tempo com esses idiotas. Minha tripulação tem 20 pessoas nesta vila, basta dizer uma palavra e seguiremos suas ordens. Ah, sério? Tudo bem, qualquer pessoa em um grupo de 10 ou mais pessoas pode cortar a fila. Será mais rápido assim, o chefe acrescentou sabiamente. Como reduzir a carga de trabalho 101, receber missões específicas era aparentemente difícil. Foi assim que muitos jogadores começaram a sair, onde enfrentariam criaturas mortais de nível 2. Eles lutariam tanto, e para quê? Alguma recompensa de missão de merda. Isso não foi eficiente o suficiente para ele. Em vez disso, Jack navegou pela vila até encontrar seu destino. Havia um pequeno prédio de tijolos com uma placa metálica de bigorna muito simples perto da porta, mas no chão. Isso significava que a forja estava enfrentando algum tipo de problema. Os ferreiros geralmente exibiam orgulhosamente seus sinais. Mas Jack não estava vestido bem o suficiente para conhecer ninguém. Ele concentrou sua mente de uma maneira muito particular, semelhante à meditação, até que uma interface azul e brilhante apareceu diante de seus olhos. Essa sobreposição estava sempre disponível, mas havia um truque para abri-la, que um NPC específico ensinaria aos jogadores após atingirem o nível 10. Sistema, use roxo como cor padrão da interface do usuário e desative qualquer módulo de assistência, disse Jack ao ar. Tem certeza? Desativar os módulos pode tornar o jogo impossível de jogar sem conhecimento suficiente e... Sim, absolutamente certo. Ele tinha mais experiência do que todos os jogadores atuais juntos. No canto superior direito, havia agora um ícone de mensagem roxo piscando. Vamos abrir isso, certo? Uau! Você encontrou a caixa de correio super secreta. Obrigado.
De qualquer forma, seja bem-vindo ao Infine. Você parece muito mal agora. Ah, eu sei o que você está perdendo. É algo que todo grande herói possui. Aqui está uma capa infinita. Tada! Do nada apareceu uma capa velha e sem graça que, no entanto, era uma dádiva de Deus para ele. Foi quando ele ouviu um suspiro. O que, erguendo os olhos, já que viu uma cabeça delicada saindo do telhado da forja. A garota olhava para ele, mas principalmente para a capa, com espanto. Ela tinha cabelo rosa, olhos rosa, lábios rosados e pele rosada. No entanto, mesmo com aquela sobrecarga de rosa, tudo parecia natural e gracioso. O que você está fazendo aí em cima? Jaque perguntou, levantando uma sobrancelha. Eu te direi se você me contar como conseguiu esse item. Ela decididamente tentou barganhar. Oh, eu vejo. Jaque usou seu novo equipamento em silêncio. Houve um símbolo nele que significava pioneira. Ele estava tão feliz por ter isso. A capa infinita era o sonho molhado de qualquer colecionador. A conclusão de eventos específicos adicionaria símbolos raros a este item cosmético. No passado, ele sempre sentiu falta deste. Era hora de enfrentar o NPC ferreiro que ele certamente encontraria lá dentro. Mas assim que ele deu um passo. Ei, onde você está indo? Vamos compartilhar informações. Podemos ajudar uns aos outros. A garota propôs com entusiasmo. Ela sentiu que este homem misterioso tinha que ser um especialista. Ele era o único que tinha roupas. Ela estava com tanto ciúme. Oh, acabei de perceber que realmente não me importo com o que você está fazendo aí em cima. Não é como se os baús do telhado contivessem algo valioso, mais tarde. Jaque disse indiferentemente, entrando no prédio. A garota de cabelo rosa ficou congelada. Ele tinha acabado de revelar a informação que ela considerava altamente confidencial com tanta facilidade. Sério, quem era esse homem? Assim que empurrou a porta, Jaque foi recebido pelo frio. Sim, este prédio de ferraria não tinha calor por dentro. No chão, havia um homem de meia-idade esparramado com garrafas vazias por perto. Ele mal levantou a cabeça antes de gritar. Ei, quem diabos é você? Esta é a minha maldita casa. Invadir a propriedade é um crime, seu bastardo. Se você não sair, eu vou te dar uma surra. Ah, sim, invasão de propriedade é definitivamente um crime, mas há um crime ainda maior aqui. Por que sua casa está tão fria? Não é assim que um ferreiro deveria viver. Além disso, olhando para você, duvido que tenha motivação suficiente para me dar uma surra. Jaque brincou. ARRG, sim, você está certo. Dane-se, garoto. Vou ficar aqui e beber. Se eu continuar por tempo suficiente, talvez o velho bandido chute o balde. Não, quem estou enganando? O bastardo é imortal. NPCs com um arquinimigo geralmente significavam uma missão interessante. Você não esquecerá seus problemas tão cedo se estiver bebendo água, Jaque comentou. Não sou rico o suficiente para afogar minha tristeza em álcool, morda-me. Quem é o velho bastardo? Por acaso é o chefe da aldeia? Por que você não me conta o que aconteceu? Jaque solicitou. Vim aqui porque toda aldeia precisa de um ferreiro por lei. Mas New Leaf Village é um berço para idosos. Eles quase não fazem nada o dia todo, então ninguém precisava dos meus serviços. Irônico. Agora há muitos corajosos por aí. Isso deveria ser suficiente, certo? Jaque comentou. Não. O bastardo importou armas diretamente de Springfield Town, dizendo que queria a melhor qualidade para os valentes. Por que diabos eu ainda estou aqui então? Ele gritou com raiva. Eu quero que você forje algo para mim. O que será preciso? Jaque perguntou calmamente. O que? Seriamente? Instantaneamente o homem ficou de pé, até mesmo dando uma cambalhota. Não havia nenhum vestígio do vagabundo apático de alguns segundos atrás. Tudo bem, vamos fazer isso. Precisaremos de alguns minérios e combustível. Tudo bem, entendi. Vejo você em breve. Jaque acenou. Espere. Para o metal, você pode ir para pular. Não se preocupe, eu sei.
Apenas espere pelo meu glorioso retorno. Jaque tranquilizou. O ferreiro só conseguia ficar ali tão feliz quanto perplexo. Como esse estranho e corajoso sabia tanto? Espere, como ele não estava nu. Os bravos não tinham literalmente surgido. Que tipo de monstro ele era? O referido monstro já estava planejando seu próximo passo. Pensamento do Criador. Esse ferreiro era muito legal. Pelo menos, ele era extremamente apaixonado. Há algo nas pessoas apaixonadas que atrai alguém, essa maravilhosa capacidade de se preocupar com alguma coisa. Nunca entenderei as pessoas que tentam apagar tal chama. Fim do capítulo. Capítulo 12. Fazer o que em uma loja de poções. 0_0. Que leve minérios e combustível de forja para o ferreiro desconhecido. Esta era uma janela de busca de Jaque. Curiosidade, as missões no Infine geralmente não fornecem mais informações do que o jogador já possui. Isso explicava os minérios e o ferreiro desconhecido. Agora, o combustível é relativamente fácil de conseguir. O problema na verdade são os minerais. Para eles, terei que me aventurar no território dos lobos, e esses bastardos são cruéis. Jaque não poderia deixar a acusação. Não, havia uma questão ainda mais urgente. Ele estava completamente falido, tinha toda aquela ostentação com sua capa foda e nem mesmo uma moeda de ouro em seu nome. Ele prefere evitar lutar contra monstros com os punhos. Russell, Jaque não poderia deixar de sorrir. Aquela garota de cabelo rosa o estava seguindo, tentando descobrir seus segredos. Parecia que seus problemas financeiros estavam prestes a desaparecer. Ei, garota chiclete, venha para fora. Jaque tentou. Reticências. Acho que vou sair para fazer uma pausa. Jaque suspirou exageradamente. Espere, estou chegando. Ela saiu de um arbusto próximo com folhas grudadas na cabeça. Além disso, meu nome é Serafine, não Bubble. Ela resmungou. Negado. Agora você pediu uma troca de informações, certo? Jaque me lembrou. Sim, podemos ajudar uns aos outros e... Ela respondeu alegremente. Não, é aí que você está errado. Posso garantir que nosso conhecimento deste jogo não é elaborado. Agora posso te ensinar, mas há uma taxa. Jaque olhou relaxadamente. Uma taxon. Quanto? Ela questionou desconfiada. Tudo. O que você quer dizer com tudo? Ela explodiu. Simples, eu ordeno e você obedece. Eu fico com o saque e você aprende. Simples, certo? Jaque incidental. O que não tem como isso. Justo. Não é, e não será. Eu não preciso de você de jeito nenhum. Para mim, você não passa de uma garota esperada que adora rosa também. Então, você está dentro ou fora? Ele deu-lhe um ultimato. Reticências. Você não está preocupado que eu te traia. Hahaha. Jaque começou a andar, rindo sozinho. Você é engraçado, Jujuba. Ela o trairia? Só se ela fosse uma completa idiota. Ele estava prestes a abalar o mundo dela. Ei, eu não estou. Ela protestou fracamente. Quantos baús você conseguiu e onde? Ele interrogou. Já verifiquei todos os telhados dos edifícios. Eram 4. Parece correto. Tudo bem, vamos. Jaque guiou-a com paixão até o poço no meio da aldeia. Estou com sede, pegue um pouco de água para seu professor. Ele falou desagradavelmente. Vê você. Porque eu deveria multar. Ela relutantemente se mudou do poço, totalmente preparada para enfiar o pé na bunda dele se ele continuasse sendo irritante. Jaque aproveitou a oportunidade para empurrá-la direto para isso. Ele então riu às custas dela como o brincalhão mais básico, até mesmo gritando com os espectadores. Vocês viram o rosto dela? Como você ousa? Ela subiu lentamente de volta, parecendo um cachorro molhado, seus olhos rosados vermelhos de fúria. Agora, não fique muito bravo e siga-me. Jaque mal demonstrou remorso quando eles foram embora. Mas, assim que eles desapareceram de vista, ela instantaneamente pareceu mudar completamente. Oh meu Deus! Como você sabia que havia um baú lá embaixo? Ela gritou animadamente.
Quando não há baús em poços. Sério, é um elemento básico do gênero. Vendo o quão feliz você está, você ganhou uma arma, certo? Deixe-me adivinhar, Rosewood, Jack deduziu. Como você, Jack a ignorou. Ela se acostumaria com isso em breve. Ele a levou para um prédio de madeira um pouco afastado da cidade. Acima da porta, havia uma placa representando uma poção, menor que Fairy Potion maior que. Quando iam entrar, um grupo de jogadores saiu do local xingando. Droga, aquela vadia é tão gananciosa. Depois virou-se para Jack. Vocês não deveriam perder seu tempo com ela. Ela vende suas poções básicas por 5 pratas. Como diabos vamos conseguir 5 pratas? Obrigado pela informação, rapazes. Estamos apenas de visita. Eu tenho um blog de exploração. Jack se justificou. Assim que ficaram sozinhos, Jujuba não pôde deixar de sussurrar. Então, você realmente gosta de explorar ou... Ah, você está carrancudo. Ok, foi mal. Estamos aqui para negócios oficiais. Eles entraram. Atrás do balcão, via-se uma senhora idosa elegantemente sentada com as pernas cruzadas enquanto lia. Ela estava vestindo uma roupa justa que mostrava todas as suas formas. Honestamente, teria sido bom se ela não parecesse um ogro. Depois, havia vários cartazes nas paredes com citações motivacionais que diziam besteiras como: "Você é linda do jeito que é." Fale sobre besteira em um mundo onde alguém poderia mudar de aparência magicamente. Jack se aproximou do balcão. Olá, estou aqui para fazer negócios. Como você está neste dia maravilhoso, linda? Você sabe, eu sempre respeitei alquimistas estimados. É uma profissão tão digna. Você é um profissional puxa-saco, não é? A velha senhora zombou. Só quando é sua bunda magnífica, bela senhora. Não consigo tirar os olhos do seu. Jack foi então interrompido. Professor, pare. Ela já te chamou para. Bubblegum exclamou com Jack balançando a cabeça. Garota intrometida. Eu nunca disse a ele para parar. Ela matou o clima. Ah, tudo bem. Diga-me, quantas poções você quer comprar? Chiclete chocado. Reticências. Como essas pessoas podem ser tão sem vergonha? Na verdade, estou aqui para vender, admitiu Jack. Diga o quê? Seu aluno gritou, pasmo. Rapaz, você sabe que esta é uma loja de alquimia, certo? A velha quase parecia questionar suas habilidades cognitivas. Bubblegum, tire as poções que você roubou dos baús, todas elas. Os pequenos e os maiores. Tenho certeza que ela vai gostar deles. Serafine teve um leve choque. Certo, claro, ele sabia sobre as poções. Como? Ainda assim, ela obedeceu, pois só conseguia chorar internamente. Estes pareciam muito valiosos nesta fase do jogo. Ela tirou todos os 5 menores e os 2 grandes. Assim que os revelaram, a velha engoliu em seco instantâneo, com os olhos fixos nos maiores. 4 pratas para cada menor e 1 G para cada grande. Já que começou um negócio. Eu só quero os grandes, 20 pratas cada. 4 pratas, 1 G, compre tudo ou nada. Jack, 3 pratas, 40 pratas. 3 pratas, 60 pratas, Jack. 2 pratas, 50 pratas. Negócio. Serão 1 G e 10 pratas no total. Bubblegum, dê as poções para ela. Jack exclamou alegremente. Uma pobre menina entregou à velha extasiada seu precioso tesouro ao ver Jack embolsar todas as moedas. O que diabos ela acabou de fazer? Um ouro deveria ser rico agora mesmo. Ela só pôde se consolar, sabendo que ainda tinha a adaga. Ao sair da loja, Serafine não pôde deixar de perguntar, extremamente perplexa. Por que diabos um fabricante de poções acabou de comprar poções? Engenharia reversa. Ela vai estudá-los para aprofundar seu ofício. Ela não se importava nem um pouco com os pequenos. Mas ela não tinha escolha se queria os grandes. Jack explicou magnanimamente. Eu vejo. Este jogo já estava se mostrando além de sua compreensão. Acontece que ele estava certo.
Tudo o que ela sabia não era nada comparado a ele. Ele até negociou tão naturalmente, porque parecia que ele sabia o preço com o qual concordariam de antemão. Não fique muito atento ainda. Este foi apenas o primeiro passo de uma lista muito longa. Jack brincou com ela. Atrás dele, ele podia ouvir seus passos aquecidos. Oh, isso seria muito divertido. Reticências. Pensamento do Criador. Todas as aldeias para iniciantes são semelhantes, mas diferentes. O truque é procurar pistas para descobrir o cenário de proteção. Por exemplo, uma loja chamada Fairy com discursos motivacionais de beleza fez um proprietário fraco à bajulação. Fim do capítulo. Capítulo 13. Não toque na loja. Na Vila Nova Folha, um jovem caminhava cantando alegremente. Tenho dinheiro no bolso. Isso é incrível. Logo atrás de Jack estava sua nova companheira Bubblegum, com os olhos cheios de maravilhas. O que aconteceria a seguir? Professor, qual é a nossa próxima parada? Ela disse com entusiasmo. Comida. Ele respondeu brevemente. O que? Você vai ver. Ele deu um sorriso misterioso. Logo apareceu uma casa de madeira relativamente grande. O que se tornou especial foi que ele realmente tinha uma vitrine. Havia um pequeno símbolo de bolsa nas portas duplas, menor que Steven Universal Shop maior que, também conhecido como Loja Geral. Lá dentro havia um homem esguio de meia-idade, com cabelos grisalhos e cavanhaque. Ele estava ocupado limpando um canto de sua loja, cheio de caixas de entrega que permaneciam fechadas. Jack observou as paredes, mas estavam vazias. Então, ele notou uma pequena bugiganga metálica perto do registro que cheirava a antigo, uma colar de moedas. Ele ficou satisfeito, pois não estava no lugar certo. Foi quando as portas foram abertas quando um grupo entrou. Jack viu imediatamente a causa do problema. Uma mulher de aparência magoada estava abraçada por uma jovem de aparência brilhante. O idiota está aqui, o namorado. Sim, é esse cara. Eu o ajudei a limpar algumas caixas e ele não me deu nenhuma recompensa, quase nenhuma. Você acredita nisso? Ela reclamou da injustiça. Isso imediatamente deixou o NPC Steven confuso. O quê? Eu permito que você acesse uma nova seleção em minha loja. Isso deveria ser uma recompensa suficiente. Eu não entendo. Recompensa suficiente? Você está me zoando? Mostre-me o dinheiro e guarde essa porcaria para você. Aquela sua chamada loja VIP é toda fruta inútil. Ela repreendeu. Não. Todos são frescos, suculentos e deliciosos, posso garantir. É por isso que eles estão na loja VIP. Steven defendeu seus produtos com orgulho. TCH, belo golpe. Você acha que essas coisas são úteis em combate? Ela esclareceu. O que? Claro que não. Porque alguém tentaria usar frutas em uma briga. Isso seria idiota. Steven parecia confuso. Como alguém interpretaria mal isso? Você. O namorado ficou impaciente, atacou o NPC e começou a espancá-lo. Devemos ajudá-lo? Bubblegum sussurrou incerto, olhando para o NPC no chão, tentando ao máximo proteger sua cabeça. Não, ele vai ficar bem. Enquanto isso, ajude-me a limpar isso. Jack começou a separar as caixas. Ei, vocês dois lá atrás. Você não jogou. Esse cara só desbloqueia frutas inúteis se você fizer a missão dele. A namorada os chamou. Ah, não se importe comigo. Eu tenho um blog de comida. Estou apenas verificando os ingredientes do Infinity. Ah, mas ouvi dizer que os NPCs são muito fortes, então talvez você devesse dizer ao seu namorado para recuar. Jack sabiamente aconselhou. Por favor, como se... Olhe para ele, meu cara é um herói. A garota problemática declarou com brilho nos olhos. Jack não pôde deixar de balançar a cabeça. O referido herói estava espancando o pobre NPC repetidamente, mas não por muito tempo. Era apenas uma questão de tempo até que ele cometesse um deslize. Depois de alguns minutos de espancamentos, finalmente aconteceu. A mão do namorado escorregou e bateu em uma prateleira. Uma maneira rápida de morrer no Infinity era destruir uma loja.
Alguns lojistas poderiam ser agredidos o dia todo, insultados, qualquer coisa. Mas, nunca, sempre, tocar, deles, comprar. Steven gritou de dor emocional, minha loja. O namorado idiota ainda estava rindo quando o NPC se levantou, agarrou-o pelo pescoço e levantou-o no ar. Ele então carregou lentamente o pobre jogador para fora antes de bater repetidamente a cabeça no chão. Bater, bater, bater. Por favor, stop. A vítima gritou com sangue já saindo de sua têmpora. Deixe ele ir. A namorada implorou. Bater, bater, bater. ARRRGGGG. Ele chorou de agonia. Assassino, assassino, ajuda. Ela tentou buscar ajuda, que fofo. Bater, bater, bater. Aspas. Você o matou, ah. Ela gritou como uma alma penada. Steven virou-se para a garota, que correu como se o diabo estivesse atrás dela. O NPC retornou lentamente e assumiu uma aparência recatada mais uma vez. Ele até sorriu para eles. Ah, vocês estão ajudando a separar a mercadoria? Eu realmente não posso pagar por isso. Ele lamentou. Não se preocupe, estamos fazendo isso apenas por diversão. Apenas faça suas coisas, cara. Jack tranquilizou. Serafine não pôde deixar de olhar para a professora. Ele ainda estava trabalhando calmamente. Como? Ele não foi afetado pelo que acabara de acontecer? Não, ele sabia disso. A parte estranha é que, até onde ela sabia, não houve um teste beta, então, como? Qualquer pessoa normal teria desistido depois de ouvir aquele testemunho anterior. Qual era o ângulo aqui? Ele tinha dito comida, certo? Eles precisaram de frutas por algum motivo. Eles trabalharam em silêncio por algumas horas até terminarem. Uau! Você organizou tudo. Muito obrigado. Isso é muito útil, mas como posso retribuir? Posso vender frutas do meu estoque se você quiser, mas é só isso. Steven demonstrou felicidade, mas também uma leve vergonha. Bubblegum, pegue o item desconhecido, Jack ordenou. Ela teve que sacrificar isso também. Nos baús iniciais havia uma pequena estátua de madeira. Era de uma cabra, muito branda com certeza. Ela podia ouvi-lo sussurrar, oh, é uma estátua. Trocarei esta estátua desconhecida com você por frutas e uma mochila. O que você acha? Jack ofereceu. Negócio. Isto é perfeito. Haha. Steven imediatamente concordou com a estupefação de Bubblegum. A mochila pode entrar no inventário do sistema quando não for utilizada e reduzir o peso dos itens contidos nela. Servia para carregar objetos pesados. Quanto às frutas, eram tantas, maçãs, laranjas, peras e outras. Assim que eles vieram, Serafine não pôde deixar de perguntar, por que você não negociou desta vez? Ele já estava se sentindo mal por não nos pagar diretamente pela ajuda. Esse sentimento de culpa na verdade nos deu mais recompensas. Jack comentou, entendo, então por que nós conseguimos todos esses itens? Ela parecia cética. Para progredir nas missões da vila, por que mais? Use sua cabeça. Jack repreendeu. Certo, para onde estamos indo agora? Ela perguntou curiosamente. É hora de conhecer um assassino experiente, que massacrou milhares de pessoas em sua vida. Jack parecia tão ameaçador. O que? Ela não poderia deixar de pular de surpresa. Ela podia sentir sua tensão aumentando. Porque cada uma de suas paradas parecia se tornar cada vez mais violenta. Reticências. Pensamento do criador. Ver essa cena fez minha mão tremer sem que eu percebesse inicialmente. Aquela senhora louca que deixou minha morte também foi agarrada pelo pescoço. Eu simplesmente não consegui terminar o trabalho. Caramba, há algo errado com essa parte da minha vida. Fim do capítulo. Capítulo 14 – Adquirindo ferramentas. Em uma pequena vila iniciante, uma garota de cabelo rosa estava olhando para uma pequena loja, sentindo-se enganada. Não foi isso que ela imaginou, ao ouvir falar de um assassino experiente que massacrou milhares de pessoas. Menor que açougueiro benevolente, maior que o que havia com esse nome. Você vai ficar do lado de fora.
Jaque perguntou. Que garota estranha ela era. Chegando, ela derrotou o homem que a perseguia. Quando eles entraram, ela quase se engasgou com o forte odor de sangue. Parecia permear a madeira. Enquanto isso, o louco Jaque respirava relaxadamente. Que nostálgico, ele até murmurou. O que havia de errado com esse cara? Passos foram ouvidos quando um homem usou um avental de açougueiro branco surpreendentemente limpo apareceu. Olá, valentes. O que traz você aqui hoje? Tenho flanco, prato curto, peito, costela, mandril. Vou levar uma costela básica, bem suculenta. Jaque instruiu enquanto entregava 5 moedas de prata, já sabendo o preço. Ótima escolha. Estou surpreso que uma coragem esteja patrocinando minha loja, para ser honesto. Braves são realmente ótimos e, ele começou com entusiasmo. Mas os lábios do NPC estavam franzidos e sua mão estava ficando branca por segurar o balcão. Ele estava firmemente segurando seus verdadeiros pensamentos. Como um açougueiro realmente veria os jogadores? Jaque abriu a boca. Os bravos são os piores, estou certo. Eles nada mais são do que brutos que só sabem atacar suas vítimas sem pensar. Eles vão transformar tudo que tocam em merda, qualquer carne boa em uma pasta sangrenta que é inutilizável. O NPC retrocedeu em estado de choque, mas logo começou a sorrir e depois a rir alto. Ha, você entende, esses braves são tão inúteis. Eu não sabia que existiam bravos decentes por aí. Gosto de você. Nossa, eles são quase todos assim. De qualquer forma, preciso de outra coisa. Você pode me vender uma faca boa? Jaque solícito. Tem certeza? Facas são muito caras, meu amigo. Posso lhe vender um decente por 1 ouro, se precisar. 1 ouro. Bublegum estava sufocando de surpresa. 1 ouro. Parece perfeito para mim. Aqui você vai. Sem sequer pestanejar, Jaque entregou uma moeda de ouro e felizmente recebeu em troca uma faca básica de ferro. Faca de açougueiro comum. Classificação F. Nível 5. Ataque 1 a 2. Velocidade muito rápido. Alcance fechar corpo a corpo. Durabilidade muito alta. Atributo mais açougueiro. Certo, amigo. Você está indo para a floresta. Você quer um amuleto de boa sorte para ajudá-lo em seus empreendimentos. O açougueiro ofereceu amigavelmente. Claro, já que adorava coisas grátis. Poucos minutos depois, o açougueiro voltou com um pequeno emblema de chama. Aqui está, este é o emblema do Senhor Benevolente. Isso irá examiná-lo. Jaque pegou, mas de repente congelou. O emblema que ele segurava agora tinha o símbolo de uma tocha iluminando a escuridão circundante. Era muito simples, mas elegante e tinha um certo charme. Mas houve um problema. A tocha do Senhor Benevolente deveria mostrar 3 linhas no cabo. Significava ser benevolente com aliados, estranhos e inimigos. Este tinha 4 linhas. Qualquer pessoa não familiarizada com o Infinite teria presumido que se tratava de um simples erro de fabricação. No entanto, será que alguém religioso erraria no seu emblema? Não. Jaque não pôde deixar de rir alto. Uma tocha com 4 linhas, adorei. Mais uma vez, o NPC ficou atordoado, mas também começou a rir. Os dois começaram a gargalhar da maneira mais maligna possível. O pobre Jujuba sentiu como se estivesse falando uma língua completamente diferente. Quem se importava com quantas linhas havia em uma bugiganga? Seriamente, que você tenha sucesso em sua caçada. Comprarei qualquer carne que você me trouxer, desde que os cortes sejam bem feitos. O açougueiro disse, entendido, trarei para você o melhor do melhor. Tome cuidado, amigo. Por falar nisso, Jaque trouxe consigo um companheiro confuso. Assim que eles saíram, ela imediatamente começou a perguntar, que porra foi essa? A faca vale tanto assim? Porque você comprou um bife? Lore, sim, porque eu só preciso de um. Jaque respondeu secamente. Essas respostas só a deixaram mais confusa. História. De alguma forma, 3 contra 4 foi um grande negócio. Sim, apenas sim. Como foi bom. Ele só precisava de um.
Como ele poderia ter tanta certeza? Será que iria matá-lo? Explicar melhor? Ela só pôde suspirar, já que era semelhante a um iceberg com apenas a ponta à mostra. Não, talvez o pouco que ele mostrou não passasse de uma isca para desviar a atenção de todas as outras coisas que estavam acontecendo debaixo d'água. Temos mais uma parada, já que compartilhou. Nós fazemos. Restam apenas 5 pratas, certo? Você tem mais dinheiro? Ela questionou. Não há necessidade. Jaque balançou a cabeça enquanto a levava para o que era evidentemente uma floricultura, menor que Sunnydale e maior que ele. Empurrou a porta com confiança. Olá! O interior estava repleto de flores coloridas por toda parte. Havia também algo muito peculiar. Nas mesas havia muitos círculos mágicos desenhados, todos inativos. Um homem de óculos e um longo manto azul deu-lhes as boas-vindas. Visitantes, que bom! Como posso ajudá-lo hoje? Esse cara provavelmente era o instrutor mágico não oficial da vila. Não que ele fosse capaz de ensinar necromancia. Jaque tentou responder. Ah, bobo eu. Obviamente você está aqui para comprar flores para sua namorada. Dê-me um segundo e criarei o buquê perfeito para vocês, pombinhos. Ele alegremente percorreu o local. Bubblegum ficou ainda mais rosada quando ela corou levemente. O que houve com esses NPCs peculiares? Cada um era mais peculiar que os outros. Por exemplo, este aqui ficava cheirando seus produtos, tentando criar o arranjo floral perfeito. Na verdade, vim aqui para comprar uma pá. Jaque interrompeu. Instantaneamente o NPC se tornou hostil. Ele olhou para eles como se eles tivessem matado seus pais. Porque eu venderia ferramentas para você. Minhas flores não são boas o suficiente para você, talvez. Ele encontrou furiosamente. Eu preciso disso para buscar a excelência mágica, explicou Jaque. Que tipo de motivo foi esse? Para onde foi toda a sua eloquência? Não, espere. Serafine inspirou os arredores. Foi quando ela viu os círculos mágicos. Oh, essa cara era um mago. O NPC congelou e transmitiu. Ah, isso faz sentido. Tudo bem, será um ouro. Tenho outra coisa a oferecer em vez disso. Tenho certeza de que você ficará satisfeito com isso. Jaque disse com confiança. Intrigante. Bubblegum, dê a ele sua arma de jacarandá. O que? De jeito nenhum. Porque eu deveria. Reticências. Jaque estava apenas olhando para ela, franzindo a testa e gesticulando para que ela se apressasse. Que tipo de monstro a forçaria a se desfazer de sua amada adaga? As armas de Rosewood só são boas no início do jogo. Além disso, vamos conseguir alguns com o ferreiro de qualquer maneira. Jaque explicou. Tudo bem. Ela pegou seu tesouro e lentamente o entregou. Foi como se livrar de um pedaço de si mesma. Foi o pior e ela teve vontade de chorar. A troca aconteceu rapidamente, já que recebeu um pequeno pá e o NPC foi expulso porque queria examinar a adaga encantada. Tudo bem, com isso, estamos todos prontos. Vamos começar essa festa, certo? Jaque pôde ser visto sorrindo. Esperançosamente, todos esses sacrifícios valeriam a pena. Pá de coleta comum. Classificação F. Nível 5. Ataque 1 a 1. Velocidade, muito rápido. Alcance, corpo a corpo próximo. Durabilidade, muito alta. Atributo, mais reunir. Pensamento do criador. O trabalho preparatório é o mais importante. Caso contrário, acaba-se por fazer todas as mesmas tarefas muitas vezes para finalidades diferentes. É simplesmente demasiado ineficiente. Eu estaria pensando se dissesse que não gostei dos olhos marejados dela quando ela se separou naquela adaga. Fim do capítulo. Capítulo 15. Galinhas. Ao lado da aldeia da Folha Nova, havia uma pequena barreira que levava a uma floresta próxima. Atualmente, só havia uma maneira de descrever este pedaço de terra. Galinhas. Por todo lado, as galinhas brancas eram atacadas pelos jogadores. Os jogadores estavam chutando e socando o melhor que podiam, continuando seu ataque com uma motivação incrível. Essas galinhas mataram suas famílias ou algo assim.
As galinhas bicavam em defesa legítima e arranhavam as pessoas com as garras. Muitos jogadores morreram devido a esses ataques. Como as galinhas poderiam ser tão fortes? Havia até algumas galinhas com núcleos mais profundos que eram 100% evitados por todos. O que há com as galinhas? Além disso, por que isso é tão intenso? Jujuba disse, perplexo. Para quem é novo no Infinite, a cena parecia estranha, com certeza. Como diabos grupos de 10 jogadores lutaram para matar uma simples galinha? O que você espera? As galinhas estão no nível 2, enquanto os jogadores estão no nível 0 e nus. Se eles precisassem de algum equipamento, isso seria uma luta fácil. Mas do jeito que as coisas estão, os jogadores precisam de cerca de 30 golpes para derrotá-lo, mas morrem após receber 4 ataques. Jack explicou. Isso é loucura. Os desenvolvedores adicionaram criaturas tão poderosas às aldeias iniciantes. Bubblegum se comunica em estado de choque. De fato, veja isso como uma espécie de prova de fogo. Ou se conquista as galinhas, ou se fica preso para sempre na aldeia iniciante. Novamente, é fácil com equipamentos. Em vez disso, eles estão buscando o caminho mais difícil. Jack encolheu os ombros. O chefe da aldeia não poderia nos emprestar armas ou algo assim. E se tentarmos persuadi-lo? Jujuba sugeriu. Essa é uma possibilidade definitiva, e também mais fácil de lidar com o ferreiro, admitiu Jack. Acho que há uma razão para não fazermos isso, certo? Armas solicitadas ou armas personalizadas, o que você acha que é melhor? Faz sentido. Então qual é o plano? Ela disse. Primeiro, pegamos a madeira dura. Embora não seja o ideal, certamente servirá para o combustível. Jack explicou. Não precisaríamos de um machado. Poderíamos pegar um machado e passar um dia inteiro cortando uma única árvore, mas prefiro não gastar tanto tempo nisso. Não quero me tornar um lenhador, então vamos saqueá-lo. Jack admitiu. Este jogo realmente não foi simples. Parecia que havia muitos métodos disponíveis para realizar cada tarefa. Era tudo uma questão de descobrir o melhor para o estilo de jogo de cada um. Tudo bem, siga minhas diretrizes de perto e permaneça a 5 metros de mim o tempo todo. Isso é extremamente vital, ou você pode atacar monstros. Jack instruiu com seu companheiro balançando a cabeça. Ele não estava muito preocupado. Ele tinha a sensação de que este não era o primeiro jogo de realidade virtual dela. Ela não deveria ter muitos problemas em ficar a uma distância adequada. Agora era hora de se divertir. Ele caminhou em direção a uma galinha próxima e chutou sua bunda. Muitos jogadores podiam ser vistos zombando dele, pois esperavam que ele tivesse um final horrível. Menor que frango selvagem nível 2, irritado. Maior que... Instantaneamente, a galinha usou a habilidade que a tornou uma força a ser reconhecida, uma estocada. Esse ataque de bicada surpreenderia a maioria dos novatos porque foi muito repentino. Exceto que Jack já havia saído do caminho, o ataque errou por 1 centímetro. Ele podia ouvir exclamações de choque dos jogadores ao redor. Ele acabou de se esquivar. TCH, provavelmente apenas sorte de iniciante. É possível evitar essas coisas. Idiota, evitar não é a parte difícil. Contra-atacar é. Ele começou a luta com apenas um aliado. Eles levarão uma eternidade para matá-lo, mesmo que consigam. Eles também não estavam totalmente errados. Já que tinha certeza de que alguns jogadores haviam tentado uma tática semelhante, mas desistiram por falta de familiaridade com os controles do infinito. Uma coisa era saber o que fazer e outra era executá-lo. Certamente haveria gênios já solando galinhas, mas eles seriam tão raros quanto uma lendária pena de galinha imortal e flamejante. Vamos foder com ele. Bubblegum felizmente veio ajudar. Ela provavelmente estava ficando entediada com toda aquela conversa de NPC. Não, afaste-se. Jack respondeu secamente, para sua consternação. Em vez de revidar, ele foi em direção a outra galinha de nível 2, socando sua cabeça. Instantaneamente, os espectadores não puderam deixar de respirar frio.
Ele está completamente fodido. Ele acabou de estragar a festa deles. Ambos vão morrer agora. Não, a garota ainda não atacou. Se ela for esperta, fugirá para longe desse louco suicida. Mas isso foi apenas o começo. Já que foi em direção a uma terceira galinha, atacando-a. As galinhas que o seguiam eram relativamente lentas, mas usavam esse ataque de vez em quando. Toda vez, passava bem ao lado de seu corpo sem machucá-lo nem um pouco. O que houve com esse domínio da evasão? Mas essa exibição incrível tornou-se um pouco boba quando ele tropeçou visivelmente, caindo no chão, e sobreviveu graças a isso. O cara foi simplesmente sortudo. Essa sorte foi mesmo humana. Serafine foi uma das poucas que entendeu claramente o que ele estava fazendo. Já que ainda teve energia para fazer suas ações parecerem um acaso. Quão poderoso ele era. Isso não se tratava mais apenas de conhecimento. Ele nem estava olhando para seus perseguidores. Era como se ele soubesse 100% das próximas ações. Quão inacreditável foi isso! Enquanto continuava se esquivando, já que se lembrou de algumas das provações que teve que realizar para limitar o intervalo. Comparado a eles, isso foi bastante tranquilo, especialmente porque não houve ataques à distância. Ele foi atacar uma última galinha. Assim que ele fez isso, todos os jogadores resolveram se lembrar desse cara maluco. Menor que frango selvagem ancião nível 4, irritado maior que. Essa é uma das galinhas de alto nível. Essas coisas podem matar jogadores com apenas 3 ataques. Ele está condenado. Quero dizer, não importa se ele está se esquivando de tudo. É verdade, mas agora olhe para este ataque. É impossível contra-atacar agora. Ele vai perder essa luta com certeza, mas o objetivo dele provavelmente é treinado. Morrer na vila iniciante não é tão punitivo, então faz sentido. Na verdade, esta foi uma estratégia válida. Os padrões de ataque das galinhas eram relativamente simples de entender. Isso o tornou um mob de treinamento perfeito para iniciantes. Mas, aumentar seu número aumentou instantaneamente a dificuldade exponencialmente. Havia os inimigos a serem considerados, o tempo de suas habilidades, o terreno em si, os outros mobs e jogadores ao redor, etc. Reticências. Já que acenou com a cabeça satisfeita para os monstros que o seguiram. Ele estava pronto para a próxima parte do seu plano. Na verdade, a torcida estava certa, era quase impossível vencer mesmo se ele lutasse agora. Bem, ele poderia aproveitar o terreno para separá-los, mas ainda levaria horas e horas para as mortes reais. Mas lutar contra as galinhas nunca foi seu plano. Em vez disso, já que poderia-se para a floresta próxima com Jujuba seguindo de olhos arregalados. A multidão não poderia deixar de entrevistar mais uma vez, satisfeita com a distração. Para ser honesto, bater repetidamente em galinhas era muito chato. Infine era diferente, mas eles estavam tão acostumados com MMORPGs regulares que imediatamente criaram mobs sem pensar. Puta merda! Estou ficando louco ou ele está indo para a floresta? Não, esse cara maluco está entrando nisso com certeza. Há raposas de nível 4 a 6 lá, certo? Sim, há muitos deles. Ele vai morrer. De fato ele irá. Bravo herói. Pensamento do criador. Alguém poderia se perguntar, por que o chefe da vila lhes daria uma missão para matar galinhas se eles não precisassem do nível nem do equipamento para isso? Bem, os NPCs no Infinite tinham suas próprias ideias. Ele simplesmente queria testar o potencial desses, Braves of Legends. Fim do capítulo. Capítulo 16, Raposas. New Leaf Forest estava um pouco escura, mas a visibilidade lá dentro era boa. Era como se as próprias árvores inundassem o ambiente com uma luz suave. Dizem as lendas que esta foi uma vitória da própria terra para todas as criaturas que habitam. Eu ouvi mencionar raposas. Quão fortes eles são, Bubblegum disse com interesse. Forte o suficiente para limpar o chão com nós dois imediatamente. Embora eles precisem de 2 a 3 mordidas para nos matar, o principal problema é a velocidade.
Não há como evitá-los com nossas estatísticas atuais de nível 0. Jack comentou calmamente. Enquanto ele falava, ele continuava evitando ataques das galinhas que ainda estavam atrás dele. Serafine ficou assustada com o quão natural tudo isso parecia. Eles poderiam estar conversando em uma zona segura e ele teria o mesmo tom. Ainda assim, estamos indo direto para o território das raposas, certo? Ela comentou. De fato. Agora, demonstra-se de permanência na parte de trás. Em Infine é preciso ter cuidado com os territórios. A borda da floresta é uma terra sem criaturas e bastante segura, mas logo muda. Ele explicou. Sim, capitão. Ela respondeu brincando, já que os guiou pela floresta, percorrendo um caminho muito peculiar. Ele os liderou em zigue-zagues. Eles provavelmente estavam tentando evitar monstros, certo? Eventualmente, ele parou e virou-se para as galinhas, aparentemente esperando alguma coisa. E agora, foi quando uma galinha se lançou sobre ele. Já que se esquivou, o monstruoso parou a poucos metros de distância. De repente, houve um flash de luz laranja. O que? Uma raposa tinha acabado de pular de um arbusto e agarrou a galinha com a mandíbula. Menor que raposa sorrateira nível 4, feliz maior que. Sem esperar mais, arrastou a presa de volta para o mato de onde veio. Isso foi um sacrifício. Espere, já que fez a questão de que a galinha fosse a primeira a entrar no território da raposa, certo? Que intriga! Tudo bem, vamos. Já que os fez retomar a jornada. Logo, ele repetiu a mesma ação com duas novas raposas, respectivamente níveis 5 e 6 desta vez. Eles tiveram que se apressar, pois caso contrário a janela de oportunidade fecharia rapidamente. Felizmente, as raposas gostam de brincar com a comida. Em pouco tempo, eles estavam diante de uma grande árvore que tinha um buraco, com a galinha mais velha ainda tentando assassinar Jack. O que há aí? Um Fox Boss mortal. Isto seria relativamente desafiador. Entrar seria fácil. A questão estaria surgindo. Felizmente, ele conheceu um truque para isso. Era a hora do show. Primeiro, Jack certificou-se de que a galinha entrava diretamente no ninho da raposa. Depois, ele fugiu rapidamente, com a galinha o seguindo. Atrás dele, já havia um flash laranja seguindo. A pobre galinha não tinha ideia do destino que a aguardava. Jack esperou que a raposa alcançasse a galinha e então os dois correram em direção ao ninho da raposa. O interior era um túnel fácil de navegar. No final havia uma pequena cama feita de galhos. Sem hesitar, Jack cavou até encontrar alguns troncos planos que serviram de base. Agarrando-os, ele rapidamente virou os calcanhares. Bubblegum, certifique-se de ficar na frente. Você terá que atacar diretamente o chefe. Não vou morrer instantaneamente então. Ela protestou. Sim, vejo você no village. Ele admitiu. Que tipo de vilão ele era? Jack a trouxe apenas para servir como escudo de carne. Esse filho da puta. Que tipo de professor fez isso? É melhor você fazer valer a pena meu sacrifício. Ela resmungou enquanto avançava. Enquanto tentavam sair, o patrão apareceu. Menor que progenitor raposa nível 8. Maior que. O ícone da caveira dizia tudo. Essa coisa poderia matá-los repetidamente antes mesmo que pudessem danificá-lo. Todos os jogadores da New Leaf Village poderiam se unir e ainda assim sairia vitorioso. O monstro agarrou o pobre Jujuba com sua mandíbula poderosa. Agora que ela estava presa ali, seu destino já estava determinado. O primeiro dano quase a matou, e o segundo acabou com ela. 15 HP de Bubblegum, 20 a menos 10 hífen maior que morto. A boss jogou seu cadáver ensanguentado no chão enquanto se virava para o humano restante. Jack aproveitou esse tempo para deslizar entre suas pernas, chegando do outro lado. Mas ele poderia fugir do chefe. Não, as raposas eram tão rápidas quanto um ladrão fugindo da polícia. Foi então que Jack tirou uma maçã de seu inventário, jogando-a no fundo do ninho. A raposa hesitou por um segundo, mas depois foi atrás da maçã. Sempre poderia alcançar o humano mais tarde, certo?
Tinha que garantir a maçã cheirosa primeiro. Este era o ponto fraco da criatura. Se houvesse um grupo ainda vivo, a raposa os teria priorizado, pois poderiam ser uma ameaça para as raposas mais fracas. Isso só funcionou porque Jack não era visto como uma ameaça. Jack saiu o mais rápido que suas pernas puderam levá-lo. Ele agora tinha que seguir exatamente o mesmo caminho de onde vieram, sem se desviar. Caso contrário, uma raposa perdida o mataria rapidamente. Ele realmente não podia se dar ao luxo de morrer, ou perderia a madeira dura, já que era um item guardado pelo chefe. Caso contrário, os jogadores simplesmente encontrariam o covil de cada chefe e morreriam com toneladas de itens incríveis em seu inventário. Ele conseguiu voltar para a vila. Instantaneamente, ele foi recebido por vários jogadores perdendo a cabeça. Que porra é essa? Ele está vivo? Quem diabos é esse cara? Ele não foi perseguido por 4 galinhas. Não só isso, ele de alguma forma matou todos eles na floresta. Onde está a garota que estava com ele? A de cabelo rosa. Quem sabe e quem liga? Eu quero saber como ele fez isso. Claro que sim. Estamos aqui lutando para matar uma galinha, mas ele, como? Será que as raposas mataram as galinhas? Talvez possamos cultivar XP usando esse truque. Vamos tentar agora mesmo. Quem aqui é bom em se esquivar de galinhas? Já havia jogadores vindos em sua direção para pedir dicas, então Jack correu em direção ao village. Ele gesticulou para que eles fossem embora. Ele realmente não precisava mais de um aluno escravo. A maioria entendeu e não insistiu, pois ele não era obrigado a ajudá-los. Mas, como sempre, a vida não poderia ser tão simples, certo? Um grupo começou a se reunir enquanto bloqueava o caminho de Jack. Eles eram os caras que pularam a fila para receber uma missão do chefe da vila. Havia cerca de 20 deles sorrindo para ele. O que agora? Reticências. Pensamento do criador. As raposas são rápidas e ótimas em se esconder. Os caminhos que à primeira vista parecem seguros costumam ser protegidos por raposas em emboscadas. Pelo menos, a menos deles então. Usando um caminho 100% escondido de raposas, podemos ver 3 delas em vez de uma dúzia. Existe um truque para encontrar as emboscadas: o arbusto balança um quarto de teto depois do vento real. Fim do capítulo. Capítulo 17. NPC Bully vs Player Bullies. Em New Leaf Plain, havia um confronto esperado, um especialista louco contra vários namorados. Enquanto os primeiros intimidavam os monstros, o último grupo se especializava em oprimir seus irmãos. Havia um ponto na barreira onde muitas galinhas de nível 2 desovam próximas umas das outras a uma taxa relativamente decente. Elas o monopolizaram. Honestamente, se os monstros não eram tão difíceis de matar, pois era provável que os caras que se autodenominavam Guilda dos Lobos Poderosos já tivessem afastado sua competição. Esse era o objetivo por trás dos arrepios super fortes perto da vila. Afinal, muitas vezes os mobs iniciantes eram excluídos imediatamente após novos lançamentos de MMO, e as pessoas lutavam para marcar os mobs e roubar o XP. Aqui, não houve muita luta. Ei, sou Dom, um dos executivos da Mighty Wolves Guild. Você estaria interessado em se juntar à nossa família? Um homem corpulento e nu oferecido calorosamente a Jack. Não, obrigado. Sou mais um jogador solo, sabe? Ele decidiu educadamente, pronto para contorná-los, mas eles não aumentaram nem um pouco quando o bloquearam. Eu não acho que você entende. Qualquer pessoa que não faça parte da família é considerada inimiga. Você não quer fazer de nós inimigos, pois não há nada mais forte que uma família. Pense bem. Entendo. Talvez eu tenha uma sugestão para fazer então. Jack ponderou por alguns segundos. Prossiga. Nós lhe daremos ótimas condições de trabalho. O homem revelou ao entender que o jogador misterioso estava apenas fingindo se recusar para aumentar seu próprio valor. Tudo bem, posso me juntar a vocês para me tornar o líder da guilda. Contanto que todos vocês obedeçam às minhas ordens, então posso considerar manter vocês por perto.
Jaque disse que lhe parecia uma troca justa. Claro, isso era saber tudo o que ele sabia. Como ele deveria explicar a volta ao passado? Era um conceito conhecido na ficção, mas era provável que se recusassem a acreditar nele ou, pelo contrário, tentassem explorá-lo. TCH, cara maluco. Há algumas coisas com as quais não se deve brincar. Este é um deles, e você estragou tudo. Se você quiser ingressar, terá apenas uma posição difícil. Caso contrário, você entrará em nossa lista negra. O homem franziu a testa enquanto cuspia. Claro, a galeria tinha muito a dizer sobre essa troca. Espere, como eles já podem ser uma guilda? Como? Idiota, eles obviamente são uma guilda IRL no momento. Figuras, quão fortes são esses caras, afinal? Eles parecem tirânicos. Eles são uma guilda online do deserto desolado, eu acredito. Eles são principalmente PVP e possuem alguns castelos em um dos servidores mais populares. Eles estão se ramificando para o infinito. Então, qualquer jogador solo que vá contra eles está fodido, certo? O Infinite tem apenas um servidor, então mudar de servidor não é uma opção. A piada desse cara foi realmente uma má ideia para o temperamento deles. Estou surpreso que eles já não o estejam espancando. O que você está falando? A planície é uma zona segura. Eles não podem usar a violência mesmo que queiram. Ainda assim, eles podem acabar com ele assim que ele entrar na floresta. Como você sabe tudo isso? Você não ouviu o chefe da vila? Para todos eles, a altercação estava se tornando menos interessante. Na opinião deles, ele estava fadado a aceitar o ultimato. A única outra opção era ele encontrar outra guilda tão poderosa quanto os Mighty Wolves como apoio. Não havia nenhum na aldeia da Folha Nova até agora. Jaque respondeu com muita calma ao homem que ele apelidou de idiota sedento de poder. Eu não estava brincando. De qualquer forma, terei que rejeitar sua péssima oferta. Aliás, aqui vai uma dica amigável. Vocês deveriam parar de se juntar às galinhas. Caso contrário, eles também reagirão com números e você não vai gostar. Jaque gentilmente aconselhou. TCH, idiota. É melhor você não sair da zona segura se sabe o que é bom para você. Você estará nos implorando para servir os lobos poderosos. Irmãos, vamos. Não há necessidade de perder mais tempo com esse cara maluco. O idiota zombou ao sair. A multidão começou a falar em voz baixa. Por um lado, o especialista seria derrotado pelo grande poder de um Zerg. Por outro lado, drama. As pessoas amavam muito o drama. Eles teriam postado sobre isso no fórum oficial se estivesse disponível. Jujuba se aproximou, franzindo as sobrancelhas rosadas com preocupação. Você tem certeza disso? Manter alguns castelos em Desolate Desert Online não é uma tarefa fácil. Por enquanto, eles provavelmente têm apenas algumas pessoas no Infinite, mas mais tarde. Você quer dizer que todos eles serão transferidos assim que o jogo ficar maior, certo? Provavelmente não terei que enfrentar mais do que algumas centenas deles no curto prazo. Deve ficar tudo bem, garantiu Jaque. Não que ele não tivesse conseguido avaliar o perigo. Ele simplesmente não deu a mínima. Eu vejo. Que tal você me adicionar como amigo? Então, se precisar de ajuda, você pode me enviar uma mensagem. Conheço alguns jogadores de uma guilda forte que poderiam ajudar. Ela gentilmente ofereceu, já que hesitou por um segundo. De quantos amigos ele se separou ao longo dos anos? Quantos estavam em apuros porque o conheciam? O velho nunca teria adicionado uma garota aleatória para ajudá-lo, nem mesmo um dia inteiro. Ela provavelmente tinha segundas intenções. E se ela estivesse tentando arrancar dele o máximo de informações possível antes de traí-lo? E se ele interrompeu com força sua linha de pensamento? Esta foi uma nova vida, um novo começo. Porque ele deveria se preocupar com as possíveis ramificações de suas ações. Ele apenas se divertiria. Contanto que as pessoas que ele amava não estivessem em perigo, não seria o fim do mundo. Claro, já que finalmente aceitou, ele podia ver Bubblegum lutando para abrir seu menu.
Ele rapidamente manipulou sua interface de usuário, enviando a ela um pedido de amizade. Ela estava vendo algo assim. Jogador Jack, o quer ser seu amigo, deseja aceitar. Ela deu um pequeno sorriso enquanto seus lábios repetiam silenciosamente Jack, ó. Ela sentiu uma leve sensação de satisfação por ser a primeira a saber o nome do misterioso especialista. Talvez fosse infantil, mas ela não se importava. Mas então ela ouviu a próxima frase de Jack. Sistema, mude o nome de exibição deste novo amigo para Bubblegum Girl. Obrigado. Ele a rebatizou com indiferença. O que? Isso é intimidação. Eu tenho um nome. Oponho-me. Estou vetando essa mudança. Ela exclamou com raiva fingida. Ainda assim, ele pôde detectar um toque de brincadeira em sua voz. Ele silenciosamente foi em direção à vila, chegando à forja do ferreiro desconhecido. Adivinha quem voltou com combustível? Jack gritou vitoriosamente enquanto chutava a porta. O NPC de meia-idade havia saído do chão e estava se exercitando com martelos pesados, usando-os como peso. Que tal apostarmos um pouco de álcool? Aposto que foi você quem o agarrou. Ele riu. Uau, não aposte então. Aqui está, cuide bem disso. Jack instruiu enquanto entregava as 3 toras de madeira. Contanto que a familiaridade com um NPC fosse suficiente, eles poderiam servir como bancos. Havia um certo risco nisso, mas, para começar, não era como se as pessoas viessem muito aqui. Eles partiriam assim que o ferreiro lhes pedisse para irem à floresta buscar materiais. Com isso só faltam os minérios, certo? Para onde vamos agora? Jujuba perguntou curiosamente. No momento, estou desconectando e você pode fazer o mesmo. Jack propôs. O quê? Sem chance. Este é o primeiro dia. Não podemos fazer uma pausa ainda. Ela se opôs veementemente. Jack apenas balançou a cabeça em recusa antes de se explicar. Você pode passear pela vila e fazer missões aleatórias. Acho que você pode fazer coisas como cultivar, limpar, regar plantas, etc. Você pode conseguir um pouco de XP, prata e até aprender o básico de uma profissão. Estou esperando um evento acontecer. Eu voltarei então. Um evento? Ela murmurou, intrigada. Na verdade, você poderia vigiar a planície e registrar tudo, se quiser. Deve ser muito divertido. Vejo você em cerca de 30 minutos, mais tarde. Jack acenou para ela antes de sair em uma luz roxa, porque era roxa e não azul. Serafine dirigiu-se apressadamente para a planície. Que tipo de evento ele estava esperando? Além disso, que tipo de homem era esse Jekyll? Obviamente um profeta, mas o que mais? Tão misterioso. Pensamento do Criador. Uma coisa que muitos entendem mal é que esforço significa automaticamente melhores resultados. Claro, o esforço é sempre necessário e muitas vezes o fator mais decisivo, mas o esforço eficiente é a chave para o sucesso. As primeiras horas do Infinite foram as mais problemáticas, pois as pessoas foram deixadas por conta própria. Depois disso, seria muito mais fácil progredir. Fim do capítulo. Capítulo 18. Então tem uma garota. Ao remover o capacete VR, Jack se sente fantástico. Ele estava deitado na cama, o ambiente mal iluminado. Ele não poderia deixar de sorrir ao ver Lily estudando ao lado. Ela estava franzindo as sobrancelhas em concentração e parecia tão fofa. Foi um grande choque com seu antigo apartamento solitário e de merda, 9 LB in. Que sorte! Parece que houve uma deusa compassiva cuidando de mim enquanto eu estava jogando. Ele brincou enquanto sorria brilhantemente para ela. Oh, sua vez. Bem-vindo de volta. Como foi? Então, você é um jogador profissional de agora em diante. Como isso aconteceu? Ela disse com um brilho em seus olhos ametistas. Sabe, aconteceu de eu estar no lugar certo na hora certa. Ele encolheu os ombros. Eu vi algumas postagens. Quão hardcore são as galinhas no Infinite. As pessoas estão chorando em todas as redes sociais porque sua festa foi destruída por malditas galinhas. A princípio pensei que fosse uma piada. Ela riu.
Jaque estava sentado ao lado dela, olhando para o livro em suas mãos, funções e aplicativos. Ele então falou exageradamente como se estivesse assustado. Será este o mal horrendo conhecido como matemática? Parece que há um inimigo mais mortal que as galinhas infinitas. PFFT, sim, de fato. Mas não tema, pois estou prestes a derrotá-lo. E você? Como foi sua missão, herói lendário? Você conseguiu matar seus oponentes? Não. Mas não tema, bela senhora. Em breve obterei equipamentos dignos da minha posição heróica. Depois, desafiarei novamente esses monstros emplumados. O mundo será meu para conquistar. Jaque declarou-se, fazendo uma pose heróica. Entendo, entendo. Então aguardarei seu retorno vitorioso. Enquanto isso, o que vamos comer? Ela saiu em direção à cozinha com ele logo atrás. Ela foi em direção a uma panela elétrica que estava funcionando todo esse tempo, abrindo caminho pela tampa. Instantaneamente, um cheiro de arroz, curry e carne de porco permeou todo o apartamento. Jaque não poderia deixar de deleitar-se com o desejo. Como ele tinha perdido isso? Aqui você vai. Ela entregou-lhe uma tigela até a borda, indo em direção à mesa da cozinha. Ambos ficaram sentados em silêncio, mas ela ficou chocada ao se virar para olhar para o irmão. Ele estava sentado lá, com um sorriso bobo no rosto e lágrimas escorrendo. Sua mão trêmula trouxe uma mordida em sua boca, tinha gosto de paraíso. Não havia outra maneira de descrevê-lo. Isso foi pura felicidade. Muito tempero, ela disse, perplexa. Não, isso é perfeito. Não poderia ser melhor. Ele devorou a comida contentemente. Houve um momento de silêncio enquanto ele comia enquanto a observava. Ela estava viva, ela era vibrante, e ela iria continuar assim. Deve ser um milagre porque deixei sozinho isso por tanto tempo. Ela riu, Jaque acenou com a cabeça antes de perguntar, como foi o trabalho? Muito divertido. Devo dizer que você deixou uma grande impressão em meu amigo. Ela continuou fazendo perguntas sobre você depois que você saiu. É assim mesmo. Ela parece ser uma boa amiga. Sim. Além disso, ouvi sobre o que aconteceu depois. Foi difícil vê-la novamente. Quem? A louca que te rejeitou. Ouvi dizer que você encontrou ela. Eu fiz. Jaque estava confuso. Ah, ela estava falando sobre a mulher rude. Então ela o conhecia. Ah, bem, tanto faz. Não que ele quisesse se associar com alguém com tanto direito. Parece que eu estava preocupado com nada. E o seu primeiro dia? Você encontrou uma festa? Sim, encontrei um ajudante decente. Ela ainda tem alguns problemas para se ajustar ao infinito, mas todo mundo também. Pelo menos ela está seguindo as ordens corretamente. Mas então Jaque parou de repente ao ver o sorriso no rosto de Lily. Oh, ela segue ordens também. Que tipo de relacionamento seus rapazes têm? Ela perguntou maliciosamente. Não é desse jeito. Bubblegum e eu temos uma relação rígida entre professor e aluno. Ele se opôs. Você já tem um apelido para ela. Vocês com certeza são rápidos. Primeiro seus apelidos, depois eles se adicionaram como amigos e então. Ela deu uma piscadela significativa. Eu a chamo assim porque ela desenhou todo o seu avatar rosa. Cabelo, sobrancelhas, lábios, tudo. Jaque se justificou. Oh, então você está olhando para os lábios dela. Suspeito. Ela respondeu. Jaque não sabia se ria ou chorava. Não houve vitória contra ela. Ela estava se divertindo loucamente provocando-o. Então, novamente, isso foi bom. Ele tinha sentido falta dessas brincadeiras. Lá vai você sorrindo de novo sem motivo. Isso só vai me deixar mais curioso. Ela fez beicinho fofo. Não, tenho um ótimo motivo para sorrir. Estamos tendo um jantar maravilhoso. Isso é o suficiente para me manter sorrindo, especialmente com sua culinária incrível. Ele respondeu alegremente. TCH, beijos. Ela reclamou, mas seu sorriso atraiu. De qualquer forma, quando você vai ver esse Bubblegum de novo? Ela interrogou. Não antes de 10 minutos, com certeza.
Estou esperando que algo grande aconteça. Depois vou fazer login novamente e tentar ganhar níveis de verdade. Jack explicou. Tão misterioso. Infinito parece muito divertido. Talvez eu tenha que verificar sozinho nesse ritmo. Ela riu. Claro. Vou comprar um fone de ouvido para você participar também. Você verá que é muito divertido. Estou 100% confiante de que você vai adorar. Jack respondeu com entusiasmo. E isso, é muito caro, não há necessidade. Ela protestou. Negado. Vou trazer você para ver este mundo lindo. Você pode ter certeza disso. Enquanto isso, concentre-se em seus estudos. Além disso, você pode deixar de aceitar empregos de meio período. Você também deve relaxar de vez em quando. Ele aconselhou, já que teria de dar conselhos semelhantes ao velho. Mas seria difícil convencê-lo a fazer menos turnos no hospital. Ele foi provavelmente o zelador mais sobrecarregado de todos os tempos. Lily ficou perdida por alguns segundos, mas então ela sussurrou docemente. Tudo bem, contarei com você então. Terminaram de comer em grande harmonia. Como um jantar simples pode ser tão bom? Porque ela estava aqui. Depois, Jack voltou para o Infini. Ele não poderia deixar de sorrir, sabendo que Lily estaria protegendo seu lado. Isso deve lhe trazer muita sorte. Quando o corpo dele ficou macio, ela se moveu para ele, acariciando suas bochechas. Você mudou, irmão. Há tanta coisa que você não está me contando, mas não importa. Vamos ser felizes, vamos. Ela olhou para ele mais uma vez. Esperançosamente, seu novo emprego daria certo. Ela estava bem ciente de como o jogo profissional poderia ser estressante. Pensamento do criador. Às vezes Lily conseguia ser tão brincalhona. Fico feliz que ela nunca tenha essa perdida parte de sua personalidade, mesmo quando começou um trabalho para ajudar no sustento da família. Ela merecia muito mais. No mínimo, ela nunca deveria se preocupar com dinheiro. Nessa vida você vai garantir que ela não perca nada. Fim do capítulo. Capítulo 19, Noite das Galinhas. Enquanto Jack jantava muito tranquilo e agradável, o mundo de Infinito passava por sua primeira convulsão. Muitos bravos se formaram na aldeia da Folha Nova e seguiram em direção à planície da Folha Nova. Mesmo aqueles que planejaram explorar a aldeia primeiro juntaram-se a eles pouco tempo depois. Afinal, ninguém queria fazer os biscates que os NPCs ofereciam. No início, as pessoas continuaram morrendo por causa dos monstros iniciantes surpreendentemente dominados, mas agora puderam caçá-los com eficiência relativa. Eles quase matariam as criaturas cercando seus pontos de respawn. A tarefa estava se tornando um automatismo para eles. Em um telhado próximo, uma garota de cabelo rosa os observava enquanto gravavam. Serafine não tinha ideia de que tipo de evento Jack estava se referindo. Ele obteve informações de um teste beta privado ou diretamente de um desenvolvedor. Mas, enquanto ela continuava olhando, ela via algo. Quanto mais os jogadores matavam as galinhas e mais irritados eles eram inocentes. As criaturas outras fofas e fofinhas agora surgiram com penas erguidas de raiva. O modelo físico das criaturas em constante mudança tinha que ser uma pista. Foi quando ela se lembrou do aviso de Jack sobre não se juntar mais às galinhas. Ele estava falando sério. Quanto mais ela olhou, mais ela conseguiu discernir a raiva pura e não adulterada nos olhos das galinhas. Ela imaginou coisas. Era mais provável que Infini estivesse cheio de detalhes facilmente esquecidos que dariam dicas sobre o jogo. Tal conceito era definitivamente diferente da maioria dos MMOs regulares. Normalmente, você pode pular os diálogos das missões e simplesmente seguir o mínimo até o destino. Infini parecia recompensar os jogadores por jogarem de verdade e não apenas por jogarem sem pensar. Bem, essa tática provavelmente funcionaria até certo ponto. Foi quando uma explosão aconteceu no meio da multidão enquanto uma festa sofria muitas baixas. Em vez de uma galinha, nasceram duas. Vocês são péssimos. Você não consegue nem cuidar de uma galinha. Cale-se. Haviam dois.
Isso é um maldito bug. Sim, simplesmente incrível. Um inserido. Foi mesmo. Começou como um caso isolado, mas depois se deixou por todo o campo. Os jogadores não tiveram escolha a não ficar ainda mais vigilantes à medida que a criação de uma galinha se tornasse escassa. Morreu muitos, mas puderam voltar rapidamente após reviverem na aldeia. Mas, o que estava acontecendo? Gente, talvez haja mais mobs durante a noite. Oh, isso parece certo. A noite está prestes a cair. Ouvi isso, irmãos. Temos que trabalhar mais. Estou chegando ao nível 1 antes de dormir, com certeza. Matem aquelas galinhas. Viva! As baixas não foram suficientes para diminuir a motivação reavivada. Mesmo quando começaram a haver casos de desova de 3 galinhas, eles permaneceram motivados. Cada desova de 3 galinhas significava uma eliminação completa de todos os jogadores nas proximidades. Serafine estava observando as galinhas e elas pareciam prestes a cometer um assassinato. Seu modelo físico continuou evoluindo, eles estavam literalmente gerando olhos vermelhos brilhantes e assassinos. Gente, olhem isso, olhos vermelhos. Droga, galinhas noturnas são durões. Como devemos matar matilhas? Mate os grupos de 2 de antemão, só isso. Quanto mais fortes eles forem, mais XP darão. Foi quando houve um flash de luz vermelha quando uma única galinha desova. Instantaneamente, muitos jogadores próximos atacaram-no para atacá-lo. Mas eles não puderam deixar de congelar um segundo depois. Que porra foi essa? Menor que galinha Overlord nível 6, vingativo maior que... O monstro era maior que os humanos, era uma galinha gorda. Nem sequer se mexeu quando tantos punhos pousaram sobre ele. Então, contra-atacou. Ele bicou um jogador próximo, reduzindo sua cabeça a uma papa sangrenta. Os jogadores só puderam assistir em completo estupor e medo enquanto o Chicken Overlord se voltava para um jogador após o outro e reproduzia o mesmo feito. Um único beijo foi o suficiente para pessoas de um só tiro. Seriamente, nem acabou, o Chicken Overlord cacarejou alto em direção ao céu. O barulho estranho reverberou por todo o terreno de caça, afetando seus irmãos. Todos eles atacaram o bravo mais próximo, desconsiderando seu alcance agressivo normal. Serafine estava feliz por estar observando de cima. Este foi um massacre sangrento. O que tornava tudo ainda mais apavorante era que as galinhas continuavam desovando, aparentemente infinitamente. Alguns tentaram resistir. Fiquem fortes, irmãos. Este é um evento. Mate todas as galinhas. Cru. Mas, esses gritos de bravura logo se transformaram em gritos de morte. Em apenas alguns minutos, nenhum único bravo ficou de pé. Foi então que o chefe da aldeia veio correndo. Ele estava segurando uma joia azul brilhante nas mãos. Ele o ativou e de repente uma barreira azul brilhante apareceu por toda a vila. Um novato tinha acabado de reviver quando viu uma galinha atacando-o. No momento em que ele gritava de pânico, a criatura voltou para a tela azul. Graças a Deus a aldeia era uma zona segura. Foi irônico como a situação mudou. As galinhas eram agora as que matavam os jogadores. Eles estavam dando-lhes uma amostra do seu próprio remédio. Foi por isso que Jack ainda não queria cultivar. Não fazia sentido tentar se ele teria que evacuar pouco depois. Agora que as pessoas estavam seguras, elas clamavam em voz alta. Caralho, que tipo de lançamento de jogo é esse? Este foi um evento programado. Talvez eles realmente estejam tentando se vingar. Este jogo é uma merda. É tão difícil. Você pode ir embora, mas eu vou ficar. Isso parece muito divertido. Esta é uma maré de feras, não é? Quantos jogos tem isso? Nenhum tão cedo quanto a Vila Iniciante, com certeza. Ainda assim, o que fazemos agora? Tática de guerrilha? Podemos matar alguns de cada vez. Não, há muitos deles. Foi então que o chefe da aldeia caminhou em direção à multidão. Parece que superestimei todos vocês. Ser subjugado por galinhas é extremamente vergonhoso. Ele suspirou, os jogadores abaixando a cabeça. Outros se adiantaram e abriram a boca.
Senhor, queremos nos vingar. Como podemos nos tornar mais fortes? Sim, Senhor. Por favor, conte-nos. Faremos qualquer coisa. Todos eles concordaram, todos compartilhando o mesmo sentimento. Todos puderam sentir que a amizade do chefe não era coincidente. Ele foi a chave do sucesso. Tudo bem, vou dar uma dica a todos vocês. 2 pessoas podem ajudá-lo. A decisão de treiná-lo dependerá de quão sincero você for. Na casa sem porta é um homem que foi instrutor do exército real. Ele poderia lhe ensinar tudo o que você precisa saber sobre armas. Na loja das flores é uma grande florista que também se interessa por magia. Ele deveria ser capaz de ensinar todos os fundamentos. Ao ouvir isso, os jogadores não puderam deixar de sorrir, eles estavam certos. Ah, eu vejo. Muito obrigado. Eu sei onde fica o prédio. Obrigado pela orientação. Faremos exatamente isso. Armas. Magia. Isso aí. Com um objetivo claro agora à vista, todos eles dedicaram seus esforços para encontrar um professor. Eles estavam transbordando de motivação. Enquanto Serafine observava tudo acontecer, ela estava ansiosa para participar da diversão. Onde diabos estava a professora dela? Foi quando ela viu uma linha aparecer na sua frente, uma linha que desapareceu assim que apareceu. Jeco. Ei, Bubblegum. Voltei. Todo mundo já morreu ou não? Como ela deveria responder? Sistema, escreva de volta, o filho da puta do Chicken-Ageddon aconteceu. Qual é o nosso próximo passo? Ela disse timidamente. Jeco, Chicken-Ageddon, hein? Quanto ao nosso próximo passo, você verá em breve. Pensamento do Criador. Em Infinite, alguns eventos são prolongados tanto pelo mundo quanto pelos jogadores. Por exemplo, provavelmente seria possível desbloquear os instrutores mais cedo se implorassem a todos para que ensinassem. Mas, não faria muito sentido sem informações prévias agora, não é mesmo? Além disso, o Chicken-Ageddon tornou-se mais fácil de convencê-los de qualquer maneira. Fim do capítulo. Capítulo 20. Instrutor Igor. Um mar de jogadores corria freneticamente em direção a um canto da vila. Atrás da multidão, 2 indivíduos seguiram preguiçosamente atrás. Estávamos esperando por esse NPC de treinamento o tempo todo, professor. Bubblegum disse com interesse. Sim e não. Tenho outro pré-requisito para executar meu próximo plano. Este NPC de treinamento é um atalho para cumpri-lo, só isso. Jack respondeu misteriosamente. Bubblegum só conseguiu segui-lo maravilhado. Em pouco tempo, chegou em frente a um prédio bem conservado, feito de rochas esculpidas. Já havia muitos jogadores correndo tentando localizar a entrada enquanto gritavam em voz alta. Olá, alguém aqui? Somos jogadores e precisamos de ajuda. Idiota, somos chamados de bravos neste mundo. Senhor, somos corajosos e precisamos de um professor. Realmente não há nenhuma porta. Isso é melhor. Você, o que está fazendo no chão? Ajoelhado e implorando para ele nos acolher, obviamente. Dane-se essa merda. Eu estava hesitando entre cavaleiro e mágico, mas o NPC florista será mais fácil de encontrar. Estou fora. Alguns decidiram partir decididamente para uma opção mais fácil. Mesmo assim, a maioria deles ficou. Afinal, escolher uma classe era extraordinariamente significativo. Eles não foram influenciados por um pouco de adversidade. A grande maioria até copiou aquela cara quando começou a se ajoelhar, sinceramente, ao lado do prédio. Professor, devo admitir que estou chocado, sussurrou Jujuba. Sobre? Jack perguntou suavemente. Estou imaginando você como o tipo de cara maquinador do mal que se esconde nas sombras. Estou surpreso que você não esteja procurando o treinador NPC mágico. Ela murmurou com muita franqueza. Ei, isso é desnecessário. Jack protestou. Como ela o descobriu? Ele nem era tão intrigante. Ele estava apenas tentando ser eficiente. Não poderia ser ajudado se ele soubesse mais do que a maioria. Ela apenas respondeu mostrando maliciosamente a língua. Como ela estava tão confortável brincando.
Ela não estava preocupada que ele conseguisse um novo aluno. Bem, seria uma dor encontrar outra tão obediente quanto ela. Ela não estava errada ao dizer que ele se inclinava mais para uma aula mágica. Acontece que o necromante não era tão fácil de obter. Caso contrário, reinaria suprema, já que os novos eram incapazes de lidar com um esqueleto convocado. Enquanto isso, os outros ainda estavam fazendo tudo o que podiam para chamar a atenção do homem dentro do prédio. Mas então, alguns minutos depois, aconteceu uma comoção. Uma grande multidão apareceu com rostos tristes, decepcionados. No meio deles eram os caras que tinham acabado de sair deste lugar. Eles estavam todos de volta. Como muitos deles enviaram olhares curiosos, um deles explicado. O instrutor mágico é fácil de encontrar, mas não vê nem ensina ninguém. Ele está ocupado analisando uma adaga mágica aparentemente ou algo assim. Então ele expulsou todos vocês só por um motivo tão bobo. Todos vocês disseram a ele que eram corajosos, certo? Claro que sim. Ele não se importou nem um pouco. Ele disse a todos nós para virmos vê-lo assim que terminasse. Mas ele nem nos deu um prazo. O que há com os NPCs de treinamento matando aula? Na maioria dos MMOs, eles estão bem à vista com um enorme menor que trainer maior que acima de suas cabeças. Eu sei direito, este jogo é tão louco. Quem criou isso é um louco. Ou um gênio louco. Pelo menos, é único. De qualquer forma, qual é o plano agora? Assim se seguiu uma longa discussão sobre as opções que eles tinham. Bem, brigas teriam sido mais precisas. Muitos ficaram francamente confusos, pois nunca esperaram uma situação tão problemática. Já que só pôde observar todos eles se divertindo enquanto sua aluna olhava atentamente para ele, inúmeros pensamentos girando em sua cabeça. O instrutor mágico estava ocupado inspecionando uma adaga. Ela sabia com certeza que eles eram a causa disso. Isso fazia parte do plano de Jack o tempo todo. Naquela época, ela só pensava que ele estava tentando adquirir ferramentas para algum propósito obscuro. Ela presumiu que fosse para uma missão de jardinagem ou algo assim. Mas, e se o seu objetivo principal sempre tivesse sido influenciar os jogadores? O que aconteceria se o instrutor mago não estivesse ocupado? As pessoas prefeririam ele a outro instrutor misterioso que não estava em lugar nenhum. Essa venda aparentemente simples determinou o destino de toda a vila, teria menos usuários com aulas de magia. Tudo isso foi premeditado. No momento em que ela estava enlouquecendo com as realizações, um grito estrondoso ecoou. Bravos! Não me faça rir. Tudo o que vejo são vermes fracos. Ouvir isso fez muitos sorrirem de felicidade. Eles eram todos masoquistas. Não, o NPC de treinamento finalmente chegou. Ele estava parado no topo de sua casa, parecendo extremamente valente, copiando totalmente Jujuba de antes. Suas costas estavam retas. Ele usava uma capa preta simples, mas bonita, tinha cabelo preto preso em um coque masculino, sobrancelhas espessas, mandíbula esculpida e, o mais importante, carregava um martelo de guerra. Cuidado, estou descendo! Ele gritou enquanto fazia um ataque em direção aos jogadores reunidos abaixo. Demorou apenas alguns instantes e ele pousou com força, seu martelo criando uma onda de choque ao redor que enviou todos os jogadores próximos direto para a zona de reaparecimento. Morte instantânea, porque eles não se mudaram. Eu até os avisei, ele resmungou, perplexo, enquanto muitos jogadores faziam facepalme. Houve um momento de silêncio. Esse NPC realmente matou uma dúzia de jogadores tão facilmente. Puta merda! Ensine-me, papai! Um jogador entusiasmado gritou. Muitos não puderam deixar de ficar surpresos. Quão incrível era esse cara! Instantaneamente, eles começaram a avançar para a frente, todos para serem os primeiros a receber seus ensinamentos. Bando de animais inúteis! Congelar! Ele gritou alto, fazendo com que todos os jogadores parassem. Nunca ensinarei ninguém que não tenha disciplina. Se vocês, vermes, não conseguem lidar com isso, então vão se foder. Você não fará falta.
Esta foi a primeira vez que muitos encontraram um NPC com tal personalidade. A maioria dos jogos estava tentando o seu melhor para ser PG-13. Este não se importou nem um pouco, pois a base era R18. Era possível jogar ainda mais jovem, mas a experiência não seria a mesma, pois a IA filtraria algumas coisas. Fique em formação, ele pediu. Os jogadores estavam perdidos. Que formação? Eles fizeram uma tentativa patética, apenas para serem repreendidos. Vocês são todos idiotas. Você nem sabe fazer formação. Espere, você realmente não quer. Lixo, todos vocês. O instrutor olhou para eles com grande desgosto. Muitos simplesmente saíram diretamente, não querendo lidar com as besteiras desse NPC. Alguns o chamavam de maníaco por controle. Outros reclamavam que ele era arrogante demais para um NPC, e alguns até disseram que o denunciariam aos administradores, assim que descobrissem como. Ainda assim, a maioria permaneceu enquanto endurecia a sua determinação. Todos queriam se vingar das galinhas atrevidas. Foi uma questão de orgulho. Eles também estavam extremamente ansiosos para se gabar para seus amigos quando se tornassem poderosos. Seria fantástico. Demorou alguns minutos, mas as pessoas finalmente conseguiram fazer fila. Pareciam mais crianças em idade escolar esperando a chamada do que soldados, mas era um começo. O instrutor assentiu com satisfação. Todos vocês, eu sou o instrutor Igor. Posso ensiná-los por respeito ao rei que espera grandes coisas dos valentes, mas saibam de uma coisa, todos vocês não valem nada. O potencial não tem sentido diante da mediocridade. Igor os avisou. Muitos não puderam deixar de engolir em seco. Como esperado de um homem que foi instrutor do exército real. Embora eles não soubessem nada sobre o exército real, parecia poderoso. Eles não puderam deixar de tremer de excitação. Tudo bem, a primeira coisa a fazer é inspecionar as tropas. Igor começou a caminhar perto dos jogadores, começando por trás e observando-os atentamente. A princípio pensaram que não passava de uma formalidade, mas depois, você, aquele trêmulo, está fora. Saia da minha frente. O que? Muitos não puderam deixar de suspirar de choque. Isso foi um teste. Ele estava examinando a postura deles. Se sim, eles tinham que ficar tão eretos e confiantes quanto possível. O jogador evidentemente não iria tão facilmente ao cair aos pés do homem. Por favor, deixe-me ficar. Caso contrário, outros vão zombar de mim por ter falhado no tutorial e... O pobre rapaz parecia ter uma infinidade de desculpas, mas seu discurso foi encerrado prematuramente por um punho muito duro. Igor enviou o jogador em uma viagem expressa para reaparecer. Ele estalou a língua em aborrecimento, sem implorar, sem chorar e sem fugir. Um homem precisa ser sempre viril, e um soldado precisa ser ainda mais homem. Uma garota próxima não pôde deixar de zombar, fale sobre pensamento arcaico. As meninas também podem ser soldados. Porque eles precisariam obedecer a princípios tão idiotas e... Houve outro teletransporte para desovar comemorar. Desta vez Igor jogou uma pedra no aborrecimento para fazê-la desaparecer. Não responda também. Estou usando o homem como humano. Se você quiser questionar meus métodos, então vá se ferrar. Igor avisou. A maioria agora estava olhando para o NPC com olhares acalorados. Ele irradiava tanta confiança. Neste novo mundo, eles se sentiram completamente perdidos. As únicas missões recebidas foram matar galinhas OP ou fazer biscates. Essa cara seria a rocha em que eles confiariam. Esta pedra estava passando ao lado de Jack. Foi então que ele pôde ver as costas de Igor pela primeira vez. A capa do NPC não era totalmente preta. Não havia runas laranjas estendidas, que Jack foi capaz de ler. Ponto de interrogação, 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 ponto de interrogação. Ele tentou o seu melhor, realmente fez, mas imediatamente começou a rir. Sua risada ressoou na atmosfera severa. Todos os jogadores estupefatos se viraram para ele, perguntando-se o que havia de errado com ele.
Foi então que Igor voltou. Pensamento do Criador. Os instrutores do Exército Real são todos muito sérios. Para eles, um homem nunca deveria desmoronar, mas isso é uma besteira total. Não há problema em desmoronar todos os dias, já que você encontra um método para se recompor depois. Eu realmente acredito que isso seja verdade. Fim do capítulo. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo. Albert Einstein.